Olá, eu sou a Lai e você está assistindo o Viveca. O que é gnosticismo? Eu fiz uma busca aqui no YouTube para ver o que as pessoas têm dito sobre isso e eu fiquei muito surpresa com o que eu encontrei. A maioria dos vídeos que eu encontrei com a definição do que é gnosticismo são vídeos de padres católicos. Esse meu vídeo aqui não é um ataque a ninguém. Você pode ter a sua fé, mas eu acredito que nós devemos ter a liberdade de estudar e questionar por nós mesmos, pois a verdade está dentro de nós. Eu acho muito engraçado como todas as tentativas de definição do gnosticismo partem de um viés desatualizado e muito... Como eu posso dizer? É como se você fosse ler sobre a história dos judeus em um livro escrito por um neonazista. Quando a gente lê o gnosticismo só pelo viés de seus perseguidores, você vai ter uma visão do que não é o gnosticismo, mas do que eles atribuem ao gnosticismo, o que eles querem que o gnosticismo seja e a sua interpretação rotulante do que é esse movimento. Quando a gente define o gnosticismo a partir de Irineu de Leão, de Hipólito, ou de livros antigos como o do Hans Jonas, que é da década de 50, e ignora as descobertas de Nag Hammadi e os pesquisadores mais atuais, a gente fica preso numa visão de manual do gnosticismo. Talvez nos seminários esses padres aprendam: o gnosticismo é uma heresia, o gnosticismo é uma visão dualista do mundo, onde o demiurgo é um deus mau que cria a matéria e eles odeiam a matéria. Isso é tão reducionista. Isso não é o gnosticismo. Isso é o gnosticismo pela ótica católica de manual, antiga. Então eu encontrei vídeos aqui de gente famosa, um acadêmico cético, professor Pondé, um padre olavista, padre Paulo Ricardo, e é sempre a mesma definição. O gnosticismo enxerga o mundo como um mundo criado por um Deus mau, a realidade é má e o conhecimento liberta. Eu discordo que o gnosticismo é dualista. Eu vou ainda fazer um outro vídeo para discutir o termo gnosticismo, que também é um rótulo que não cabe, porque era um movimento heterogêneo. Mas eu vou tentar trabalhar com ele como se fosse homogêneo aqui nesse vídeo. O que se fala do gnosticismo? O maniqueísmo, eles são dualistas. Tem um Deus bom, tem um Deus mau. Não, já começou errado. Os gnósticos odeiam a matéria é má, eles querem fugir da matéria. Isso é contestável. Os gnósticos não acreditam na salvação pela fé. Não basta você confessar os seus pecados, acreditar no credo, acreditar que Jesus é Deus encarnado e tal, que você vai ir para os céus. Realmente eles não acreditavam nisso. Eles buscam libertação através do conhecimento, mas não é o conhecimento intelectual, racional. É o conhecimento das coisas divinas, e esse conhecimento se dá através de uma experiência. Convido você, se você ainda não viu, eu tenho um vídeo aqui bem bacana explicando o que é o conceito de gnose. Vou deixar o link aqui embaixo. Então, quando a gente vem por essa perspectiva cética, desatualizada e católica sobre o gnosticismo, a gente não vai conseguir entender o que é o gnosticismo. Sinto muito. O gnosticismo, ele é monista. Isso, ele é monista, assim como Plotino, neoplatônico. Existe um princípio divino, uno, universal, um princípio indivisível, inefável, incognoscível, impossível que a mente humana, manifestada no mundo da multiplicidade, da dualidade, ela consiga conceber essa unidade sem se tornar a própria unidade. Eu desenvolvi, na minha dissertação de mestrado, toda uma comparação sobre esse princípio uno, esse princípio eterno e indivisível, que não pode ser chamado de Deus, porque Deus já é um conceito. Na visão de alguns apócrifos gnósticos e na visão de Plotino, e eu fiz um comparativo mostrando que eles estão falando da mesma coisa. Então os gnósticos, eles partem desse princípio de unidade. E essa unidade, ela passa por um encadeamento de manifestações, e o demiurgo do mundo material, ele surge após a terceira hipóstase. Quando a gente fala de trindade, pai, mãe e filho, ou logos, a gente ainda está falando do momento do lado espiritual. Então os gnósticos contrapõem a matéria ao plano divino. Sim, contrapõem, assim como Platão contrapõe o mundo noético do mundo sensível. Quando os fenômenos são contrapostos aos númenos. Muitos falam do cristianismo como se fosse um bloco homogêneo que surgiu com Jesus, e aí ele criou a igreja,
E aí no século I, Paulo fincou as estacas dessa igreja, aí no século II, Irineu de Leão, Hipólito e outros foram formando essa grande igreja. E isso não aconteceu. Quando a gente vai estudar a história, a gente descobre que existiam diversas comunidades cristãs, diversas comunidades gnósticas, marcionitas, valentinianos, setianos, basileidianos, alguns cristãos paulinos, alguns cristãos ebionitas, né? Existiam diversos grupos heterogêneos, cada um com cópias de manuscritos, materiais, apócrifos circulando, e um desses grupos que tinha poder político, poder temporal, ele resolve censurar os outros grupos, perseguir, destruir, queimar os seus textos e dizer somente o que a gente acredita vale, quem não pensa como a gente deve ser perseguido. Então, o que é o herético? Etimologicamente, a palavra heresia quer dizer fazer uma escolha. O gnóstico é aquele que é herético, porque ele é livre para fazer a sua própria escolha no seu caminhar espiritual. Ele acredita que a verdade nos liberta, o conhecimento da verdade, ou o conhecimento do Pai que está no silêncio, no sagrado do coração, é aquilo que nos liberta. Por isso que no Evangelho de Tomé ele fala que o reino de Deus está em vós e em todas as coisas. O gnóstico, ele é um perigo para o poder temporal da igreja, porque ele tira a necessidade de um intermediário. Se você pode encontrar Deus e conhecer a Deus e se tornar como Deus, e Jesus falava, vinde ao Pai. Paulo falava, sede Cristos. Cristos em vós é a esperança de glória. Então, dentro de nós. Então, o gnóstico, ele de fato, ele acreditava que a salvação, a libertação da alma, essa salvação, ela se dá por um conhecimento, o conhecimento do divino dentro de você. Quer dizer que a matéria é ruim? Não, o gnóstico, ele trabalha com o mito. O mito, ele não deve ser interpretado literalmente. Jung fez um bom trabalho sobre os gnósticos justamente porque ele entendeu que a visão gnóstica também está falando das camadas da nossa própria psique. São representações das paixões que atuam dentro de nós, de estados psicológicos e de como a nossa forma de enxergar o mundo é um maia, é ilusória, nos prende a um mundo que não é exatamente um mundo divino, mas um reflexo. Então, o gnóstico é dualista, ele acredita que tem um Deus bom e um Deus mau. Não, ele acredita numa unidade que se manifesta em todas as coisas, inclusive na matéria. Só que em algum momento dessa manifestação houve uma ruptura, houve uma quebra do movimento de contemplação do Uno. Tudo que surge a partir do Uno volta-se para cima e contempla o Uno. Mas em algum momento, a alma do mundo, ou Sofia, ela rompe com esse movimento e ela olha para baixo. E a partir daí surge o mundo material. O gnosticismo, ele impacta muitos autores importantes. Ele impacta Orígenes, que foi colega de Plotino, discípulo de Ammônio Sacas. Ele impacta Clemente de Alexandria, em Roma, ou Valentino, Pelágios, que é lá dos celtas, um herege, porque ele acreditava em livre-arbítrio e acreditava que todo mundo pode ser salvo, mesmo quem não foi batizado. Há muitas trocas filosóficas entre hermetismo, gnosticismo, pitagorismo, orfismo, filosofia grega, platonismo, né? Há muitas trocas e pontes entre esses saberes. Então, quando a gente fica só repetindo aquela coisa de manual, o gnóstico acreditava que o Deus do Velho Testamento, Jeová, é um Deus mau, criou um mundo mau, eles odeiam o mundo, querem se libertar do mundo. Você, quando diz isso, você está confessando que ou você não leu os textos gnósticos apócrifos, ou você não entendeu. Porque tem muito mais coisa ali sobre isso. Tem discussões sobre a importância das virtudes, sobre a libertação da alma, sobre os aspectos divinos da alma, que penetra na matéria. Os gnósticos também falam do bem, do Uno. O hino da Pérola, por exemplo, que é atribuído a Bardesanes, na escola gnóstica na Síria, fala de uma alma que precisa mergulhar nas profundezas do mundo, no oceano, e salvar uma pérola preciosa que está protegida por um dragão no fundo do mar. Essa pérola, ela está no mundo, ela não está nos planos divinos. E é preciso que a alma faça esse movimento de queda para retorno através da autoconsciência. Então, a manifestação e a geração do demiurgo, enquanto mito, é digamos assim, um mal necessário. Ele é contado psicologicamente como algo ruim. Yaldabaoth é uma serpente com cara de leão. Ele é egoísta. Ele representa
O egocentrismo humano, ele representa a ignorância da separatividade. Ele é aquele que foi criado a partir de uma separação entre o sensível e o inteligível. Ele é o limite entre esses dois mundos. Mas ele não é equivalente ao uno. Ele não, e ao mesmo tempo que não é equivalente ao uno, portanto não é bem e mal polarizados, ele vem desse mesmo uno e ele mesmo representando essa ignorância, esse Deus cego, ele possui em si a luz de sua mãe Sofia. Ele possui em si a centelha do uno. Ele apenas está em desconhecimento disso. Então, quando a gente aprende no platonismo que a alma cai na matéria e se esquece de sua origem, é como no hino da Pérola, que um príncipe é mandado pelo seu pai, o rei de um reino luminoso e distante, para ir lá no mundo da matéria buscar essa pérola preciosa. E em algum momento aí ele esquece de sua missão, ele se perde naquele mundo, ele se nutre daquilo que vem daquele mundo, até que emissários de seu pai precisam vir para lembrar ele de que ele está ali para um propósito. Olha que bonito. Então o gnóstico, ele ensina que a gente descobre essa pérola preciosa estando no mundo. Então o mundo, ele é necessário, ele é fundamental. E a luz de Cristo, e a luz da pronoia, e a centelha do uno está presente no mundo, na visão gnóstica. Não é um contraponto de bem e mal, de Deus e diabo. Não é esse dualismo preto e branco que tentam pintar pra gente. O demiurgo é uma instância muito inferior da manifestação do uno. Ele não é equivalente ao uno. Portanto, o gnosticismo ele é monista. Pois mesmo esse demiurgo possui o divino presente nele. O demiurgo gnóstico ele só é mal enquanto ele é gerado a partir da separatividade. Quando a mente una se torna múltipla e se confunde. Ele é mal enquanto a gente se torna aprisionado pelos nossos próprios sentidos. E a gente confunde o reflexo com a realidade. Quando Narciso se apaixona por seu próprio ego e se afoga ao confundir o seu reflexo na água, ele está confundindo como um gnóstico, ele está, como dizem os gnósticos, confundindo aquilo que é divino com a cópia. E por isso ele cai, e por isso ele fica preso. E por isso ele se afoga em seu próprio ego. O demiurgo ele só é mau enquanto ele aprisiona a mente nesse esquecimento da sabedoria. Mas a sabedoria está presente no mito do gnóstico. A Sofia, ela penetra toda a matéria. Ela compartilha o seu poder com o demiurgo e ela está dentro de todos os seres humanos. Como a alma intuição, esperando ser escutada. Como a voz que clama no silêncio do coração, pedindo para ser ouvida, para que a gente pare de dar ouvidos aos barulhos do mundo e possa ouvir o silêncio do divino em nós mesmos. E assim como no Gênesis, os Elohim, as forças construtoras da matéria, eles são necessários. E eles também possuem dentro de si a chave para a libertação. Os arcontes, os regentes desse demiurgo mau, eles ativam as nossas paixões e eles nos iludem na ignorância. Mas eles também são a chave para o despertar no pleroma, pois neles também está o segredo, pois eles são o reflexo do divino, o divino que foi copiado nas águas. Quando Jesus fala, sede perfeitos como o Pai é perfeito, e quando o Evangelho de Tomé diz que Cristo está dentro de nós, que o reino de Deus está em vós, ele está dizendo que esse uno permeia toda a manifestação. E, portanto, ele não pode ser separado dela. Então, quando a gente estuda o gnosticismo e olha para esse movimento com um olhar filosófico, a gente sai dessa visão dicotômica, de eles eram pessimistas que odiavam a matéria, e percebe que eles também estão ensinando um caminho de acesso espiritual através da prática das virtudes e do despertar da intuição. Os gnósticos não estão fazendo muito diferente do que os vedantinos ou os budistas, quando, por exemplo, na Vedanta, Shankara fala de Paramartha Satya e Samvriti Satya, a realidade absoluta e a realidade relativa. Eles não estão fazendo diferente dos platonistas, ou quando a gente diz no budismo que o mundo é Maya, no sentido de ilusório, não de irreal. Às vezes é muito mal interpretado esse Maya. Não é que o mundo é uma ilusão porque ele não existe, mas é que a forma como ele existe não é o que ele realmente é. A gente enxerga o reflexo. E a gente interpreta com a nossa mente tingida
por kleshas de ignorância, né? A nossa mente é tingida pelo poder do que os gnósticos chamam de o falso espírito, ou os teósofos chamariam de kamamanas, que é a mente inferior tingida pelos vícios. Então, os mitos gnósticos são metáforas para o microcosmos. Eles estão falando cosmologicamente do macrocosmos, eles estão falando de metafísica, mas eles também estão fazendo uma metáfora para a nossa psique. Quando o budismo diz que antes de se iluminar, Siddhartha foi tentado por Mara, não tem muita diferença desse Mara do demiurgo gnóstico, de Odabaô, que é o grande egóico, a grande ilusão do eu individual. Está lá na Voz do Silêncio, traduzido por Blavatsky. A grande heresia de achares que és um eu individual. A grande heresia, a avidya, a ignorância que faz você ver o mundo do jeito que o mundo não é e que o eu não é. Quando a gente se liberta dessa visão múltipla, dualista, aí a gente consegue ver o uno dentro de nós e fazer esse caminho de ascese, de ascensão para o inteligível, para o nus, e de silêncio do nus para o uno. Então o mundo, ele não é mau, ele parece mau porque ele é coberto pelo véu da ignorância. Lá no Evangelho de João, no Novo Testamento, tem uma passagem que diz assim: o corpo de nada serve, o espírito que vivifica. Isso é uma linguagem gnóstica, no Evangelho de João. Mas quer dizer que o corpo é mau? Não, é que o corpo, ele é um veículo. Ele é um veículo da manifestação. Ele é uma casca. Quem vivifica é o espírito. No esquema gnóstico, o ser humano, ele também é criado à imagem e semelhança do divino, né? O Adão Kadmon, ou Pigera-Damas, o Adão primordial. Adão não é uma pessoa, não é um... O mito, ele nunca deve ser interpretado literalmente, né? No mito gnóstico, primeiro existe o homem espiritual, ou o arquétipo humano espiritual. E esse arquétipo, ele é copiado nas águas do cosmos, pelo Demiurgo e seus regentes, os Elohim, que são cópias dos eons celestes, e eles criam um Adão psíquico, e depois do Adão psíquico, eles criam um outro Adão, que é o Adão físico. Então o corpo... Então quando a gente diz que o corpo de nada serve, o espírito que vivifica, a gente está falando daquele sopro, daquele insuflamento da vida no Adão de barro, que é Nefesh, é o espírito. De fato, os gnósticos, eles se colocam como estrangeiros nesse mundo. Mas não é que eles são elitistas. Eu vi aqui um padre falando, não, que os gnósticos são elitistas, eles se acham especiais, a raça perfeita dos escolhidos. Quando eles falam dos 3 tipos de seres humanos, que está nas cartas paulinas também, Paulo, como bom gnóstico, está repetindo isso, está falando do homem psíquico, do homem físico e do homem pneumático, pneuma e espírito. Os pneumáticos são aqueles que são da descendência de Sete. Sete seria o filho do homem. Quem é filho do homem? É o Cristo. É Jesus? Jesus é filho de Deus? Não, o Christos metafísico é o filho do homem, o homem primordial, que é a mente universal, que é a mente divina, que é o nous, que, no paralelo assim, porque eu não vou passar aqui para vocês assim falando toda a cosmogonia gnóstica de todos os textos, né? Mas quando a gente fala do uno, o uno que se manifesta nessa mente divina, é a pronoia, a barbelô, que é a mãe do Cristo, que vai dar origem aos éons, e desses éons, Sofia, a sabedoria, gera o demiurgo. Tem todo um esquema aqui de descida, ou manifestação, digamos assim. O espírito, ele vem do poder do uno e passa por toda a manifestação. Então, por exemplo, o Pondé fala que é absurdo, né? Os gnósticos diziam que Jesus foi emanado do Agnostos Theos, o Deus desconhecido, o uno inefável. Não, Jesus não emanou do uno, Christos emanou do uno. É básico compreender que os gnósticos diferenciam Cristo de Jesus, assim como os budistas diferenciam Buda de Siddhartha. Siddhartha é um Buda, é o 4º Buda, não é o único. E nem é o sinônimo, e nem é sobrenome. Então eles falam assim, os gnósticos são aristocratas, eles acham que Cristo só veio salvar alguns escolhidos. Mas se você ler a Bíblia, é isso que está lá. Jesus ensina para Jesus ensina para a população, mas ele também ensina para o seu círculo interno. Ele também ensina os mistérios do reino dos céus. Os mistérios estão exemplificados nos evangelhos apócrifos e nos textos gnósticos antigos, tá? Não estou falando de nenhuma
gnose moderna, nenhuma. Quer dizer então que eles achavam que as pessoas estavam todas condenadas e só eles seriam salvos? Não, porque todos podem se tornar pneumáticos, todos podem se tornar setianos, filhos de Sete, todos podem, através da gnose, do despertar da gnose interior, atingir esse estado de iluminação crística. Só alguns conseguirão? Sim, só alguns, porque a porta para o reino é estreita. Não é escrito na Bíblia que a porta é estreita? Isso é claramente um ensinamento esotérico, no bom sentido. É um ensinamento de escolas de mistérios. Você tem os mistérios menores, você tem os mistérios maiores. Só aqueles que se iniciaram, que colocaram os pés na corrente, podem ter acesso aos mistérios maiores. Então não, Pondé. Os gnósticos não acreditavam que Jesus emanou do agnósticos teus. Meu Deus do céu. Isso não faz o menor sentido. Christos, a entidade metafísica, a terceira hipóstase, a luz que emana do Um é Christos, não Jesus. E aí outros falam assim, os gnósticos, além de aristocratas, se achavam especiais, eles também queriam pôr abaixo o status quo. Sim, eles queriam demonstrar que o mundo manifesto, que o mundo material, ele é transitório, ele é impermanente, ele está imerso na ignorância, as pessoas estão dominadas por seus vícios, por suas paixões. Eles não são muito diferentes de vários filósofos daquela época. E que eles são como estrangeiros nesse mundo, por isso um dos textos apócrifos se chama alógenes, que é o estrangeiro. É o sentido de estarmos no mundo sem sermos do mundo, de nós vivermos sem sermos afetados pelas coisas que acontecem no mundo, porque o mundo é um local de sofrimento e de barbárie. Existe beleza no mundo e existe a potencialidade da iluminação porque o Uno está presente, porque a centelha divina está em todas as coisas. E porque o mundo vem a partir de uma manifestação do Um. Mas a gente não deve confundir a cópia com o original. E aí, para piorar, alguns, além de falar que eles são contra o status quo, sim, eles são contra as instituições, porque a eclésia não é uma instituição, não é uma igreja. Eclésia é a comunidade de santos, é a comunidade de iniciados, é quando dois ou mais estiverem ali trabalhando pelo Cristo, ali estará uma igreja. Ramos de uma fraternidade universal de grandes Mahatmas. Isso é uma igreja. A congregação dos filhos da luz, a sanga espiritual. E aí, dentro dessa ideia, algumas pessoas materialistas, apesar de se dizerem religiosas, mas a ortodoxia acaba sendo muito materialista, elas dizem não, porque os gnósticos, eles são antiburgueses. Se você adota uma teoria crítica do mundo, você é gnóstico. E é ruim ser crítico do mundo? É ruim ter senso crítico, capacidade de raciocínio, livre-arbítrio para fazer escolhas? É ruim? Não é. Conhecer, despertar para o espiritual através do autoconhecimento é ruim? Não, não é ruim. Mas alguns querem fazer com que você acredite nisso, que os gnósticos eles são voltados para uma ideologia. Aí alguns misturam gnosticismo com marxismo. Os gnósticos são esquerdistas. Gente, os gnósticos eles não se ocupam com o mundo, eles querem ensinar você a se libertar desse mundo. E para isso a gente tem que perceber quais são, sim, os grilhões que nos prendem aqui, os nossos apegos, as nossas paixões, o tanto que a gente se envolve com jogos de poder, com desejos de fama, de riqueza ou de domínio sobre os outros, e o quanto isso é um reflexo da nossa ignorância. Então os católicos eles criaram um espantalho para os gnósticos. Eles falaram, isso é um gnóstico, vamos bater nele. Mas não é assim que eles se enxergam, os autores dessas ideias. Meu convite a vocês que estão me assistindo é que vão nos textos. Eu vou deixar aqui embaixo um link para um vídeo que eu sugiro, 18 livros eu acho, em português a maioria, sobre o que é gnosticismo, sobre evangelhos apócrifos. Se aquilo são ensinamentos atribuídos ao Mestre Jesus, vai lá ler o que ele ensinou. Não depende apenas das tradições da Bíblia de São Jerônimo, de Irineu, de Tertuliano e de Hipólito, que são inimigos do verdadeiro Cristo, que são destruidores do livre-arbítrio, que não querem que as pessoas pensem por si mesmas e façam escolhas, e nem tenham conhecimento, mas apenas aceitem e se submetam ao poder deles.
A gente precisa entender que existe um jogo de narrativas. Então o gnosticismo, ele não é essencialmente dualista. Ele foca principalmente na existência de uma unidade primordial. Assim como o místico Sufi, ele fala que não há nada além de Allah. La ilaha illallah. Só há Allah, só há o Uno. Tudo procede do Uno e tudo retorna ao Uno. Os gnósticos estão de acordo com tudo aquilo que emana dessa sabedoria divina, dessa tradição primordial. O dualismo só surge lá no meio do caminho, lá no meio da manifestação, depois que muita coisa já aconteceu. A ênfase dos gnósticos é porque nós nos libertemos dos grilhões do mundo, não abandonando o mundo, mas se libertando do poder desses arcontes da ignorância e das paixões que agem sobre nós e nos induzem a fazer ações erradas, ações que fazem o mal, que causam a separatividade, que aumentam a dor do mundo. Não é que a criação do mundo ocorreu por causa de uma quebra do ordenamento cósmico. É apenas uma forma de contar. Houve uma ruptura, mas ela faz parte ela faz parte do plano. É apenas uma questão de perspectiva. Então, ouse ler os gnósticos e deixe que eles falem por si mesmos. Não leia apenas os teóricos, ou não leia apenas só por um viés, categorizando eles. Eles são dualistas, eles são antimundo, eles odeiam a matéria, eles odeiam o corpo, eles acreditam num Deus mau, porque isso é o que vem sendo repetido há décadas e décadas e décadas, mas hoje, com o acesso aos textos, você pode descobrir por si mesmo o que eles estão dizendo. Os gnósticos, eles não negam que há algo bom na manifestação, mas que a gente não está enxergando esse algo bom, não está escutando a voz da vida de Zoe, a verdadeira Eva, que é a intuição dentro de nós, querendo se unir ao Cristo espiritual. Então, para os gnósticos, há um poder de luz dentro da manifestação. A matéria não é essencialmente má. O problema é que ela é um reflexo. E como reflexo, ela pode enganar. E ela pode aprisionar. Talvez para a gente essa linguagem seja estranha hoje, no século XXI. Mas é uma linguagem comum naquela época. Ali em Alexandria, na Capadócia, na Síria, a gente vê outras tradições com esse mesmo tipo de linguagem. O espírito e a matéria não são inimigos. Eles são uma oposição necessária dentro do processo cósmico. Mas, ao mesmo tempo, a criação do mundo é apenas um espelho refletido dos eons espirituais do pleroma. Então, o nosso caminho é encontrar a chave para libertar a nossa visão, como a gente se relaciona e como a gente enxerga esse mundo. E não simplesmente renegar o mundo, mas perceber o quanto a transitoriedade do mundo e as paixões que movem o mundo, a partir de uma visão egocêntrica e egoísta, que é simbolizada aqui na figura de Aldabaoth, que é eu sou Deus e não há nenhum Deus além de mim, né? Esse Deus egocêntrico, que é o Deus dos cegos, que é a ignorância. Quando a gente se liberta disso, então a gente pode transitar pelo mundo sem ser desse mundo. O problema é a gente buscar o belo olhando a cópia e não o original. O grande erro é quando a gente leva o mito gnóstico para uma interpretação literal, como quando a gente lê o Gênesis e acha que aquilo é o criacionismo bíblico, e não chaves de interpretação ali escondidas atrás de cada símbolo. O mito gnóstico ele também está falando das camadas da nossa psique. Quando a gente enxerga o Demiurgo e o Aldabaoth como um símbolo, então a gente percebe qual é o poder dele dentro de nós. E aí a gente se liberta dessa visão dualista. A cosmovisão gnóstica ela é muito parecida com a cosmovisão do zoroastrismo. Essa é uma das críticas também que Plotino, que gostava mais da simplicidade, ele estabelece no seu diálogo com os gnósticos. Uma das críticas é justamente a interpretações do ensinamento a partir de um tal livro de Zoroastro que os gnósticos trouxeram, que é essa visão, essa cosmovisão mágica do mundo, em que o mundo é cheio de forças que tentam nos escravizar. Mas essas forças também são aspectos da nossa psique. É como quando no budismo a gente diz que a vidya e os outros kleshas nos prendem no ciclo de renascimento compulsório. São forças que estão em nós, em nossa mente. Mas elas não estão permitindo a luz brilhar em nossa mente porque elas estão dominando nossa existência. A libertação proposta pelos gnósticos é justamente você se desvencilhar nessa força da ignorância e aprender a ouvir a voz da intuição, que é a Sofia caída que habita dentro de cada um de nós. Quando a Sofia é escutada,
ela pode manifestar o poder de Cristo, que é o Logos dentro de cada um de nós, o Agata Daimon. Isso é a união mística. É a união da alma com o espírito, não é a união de dois corpos. É a verdadeira integração da sombra, quando você não é mais dominado pela sombra. Você se liberta de Manas inferior. Você se liberta do princípio de Kamas, do desejo, da avidez pelo mundo. E você permite que a verdadeira luz de Budi brilhe através de você. E aí, com isso, a visão gnóstica traz uma visão de autorresponsabilidade. Não depende de um batismo feito de um bebê que não escolheu, não depende de uma extrema-unção, não depende de você se confessar e pronto, ou de simplesmente acreditar em coisas que parecem absurdas e pronto. Você tem responsabilidade em transformar a sua mente, em transformar os vícios em virtudes, em acessar as chaves para os éons espirituais e permitir que a voz da intuição desperte o Cristo dentro de você. O caminho do gnóstico é o caminho do herói. Quando os gnósticos falam da escada de Jacó, que sobe através dos éons, vencendo a força de cada um dos regentes ou arcontes, e chega na Ugdoad e na Enéada, ou a oitava e a nona, eles estão falando de romper com o limite dos mundos. Eles estão falando em moldarmos o nosso próprio herói, em lapidarmos a nossa própria pedra preciosa. É quando há uma abertura da mente para o mundo noético, para que a partir dali possa, através do silêncio, existir uma experiência de união com o uno indizível, inefável e incognoscível. À medida que você entende como essas forças atuam dentro de você, e por isso eles descrevem, é super parecido com textos cabalistas, né? O Zohar, o Sefer Yetzirah, o Sifra de Zinutah, os textos do zoroastrismo também, quando você compreende como essas forças atuam, esses poderes, anjos, arcanjos, potestades, daimones, você percebe isso na sua psique e você, através da vida virtuosa e de um olhar correto para a realidade, de um despertar da sabedoria, você faz com que essas forças não tenham mais poder sobre você. E aí você deixa de ser o animal, entrega as suas paixões, e você passa a ser um verdadeiro filósofo, um gnóstico, um conhecedor da verdade. A força da ignorância é uma força cega. E Aldabaoth, o demiurgo, ele tem outro nome em alguns textos gnósticos. No Hipóstase dos Arcontes, no Apócrifo de João, no Sobre a Origem do Mundo. Ele também é chamado de Samael. Samael é o deus dos cegos. É o veneno de Deus. É a ignorância que prende você numa grande ilusão que destrói a sua alma. Quando você deixa de ser cego, você abre os olhos e vê. Quem tem olhos para ver, vê. Quem está de olho fechado está embriagado, sendo conduzido pelo Deus dos cegos. Então o caminho gnóstico é um caminho de contínuo esforço, de luta entre as forças da luz e as forças das trevas, mas percebendo que essa luz, ela habita até mesmo nos recônditos mais baixos da matéria. A libertação para os gnósticos, ela é possível. E eles não são dualistas. Há um princípio de unidade em todas as coisas.